Nosso tema aqui no Rádio ao Vivo é o livro Aprendendo Valores Étnicos na Escola. O lançamento é recente, no dia 24 de março agora. A autora, Rosa Vani Pereira, é professora, pedagoga, atua na área da educação há mais de 17 anos. É com ela que nós vamos conversar aqui no Rádio ao Vivo. O livro traz conceitos de cidadania, valores étnicos para os jovens, dentro e fora da sala de aula. Estamos em contato com a autora Rosa Vani Pereira para falarmos um pouco mais sobre a obra. Boa noite, professora Rosa. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Aliás, a sua obra é bastante interativa, né? Como é que foi concebido o livro? Sim, na verdade a ideia era essa, né? No lugar de ser Tem muita produção acadêmica sobre esse tema. Isso. E aí a ideia era fazer uma obra, escrever um livro que tivesse a possibilidade do diálogo com o professor, ou pessoas de outra área também, né, que não fossem, porque na verdade ele é direcionado para o professor, mas pode, como é interativo, para a pessoa também que não tem essa vivência de sala de aula, de escola, pode também dialogar com a temática. Até porque o tema é um tema que interessa a todos, né? Com certeza. A escola atual, no seu ponto de vista, educa para a cidadania? Qual a sua opinião a respeito, professora? Na verdade, eu acho que se a gente pegar todos os projetos pedagógicos, eles vão falar que tem educação para a cidadania, né? E eu defendo uma coisa que é educação na cidadania, né? Que é diferente. Fazer com que a educação seja de forma tal no cotidiano, que as crianças tenham uma vivência cidadã de respeito às diferenças desde cedo. Né, para possibilitar, inclusive, que quando adultas elas possam reproduzir isso e, quem sabe, a gente alterar os rumos, né, desiguais da sociedade que a gente vive. Verdade. Agora, professora, nós costumamos nos orgulhar em afirmar que o povo brasileiro é fundado na diversidade étnica, né, na mistura de povos. Agora, apesar disso, há muito o que avançar, eu acredito, né, no que diz respeito principalmente às diferenças. Com certeza. Quais os principais desafios, a senhora que trabalha com isso, que tem uma noção geral, na sua opinião? Eu acho que o principal desafio é o reconhecimento da diferença como direito, né, e a vivência dessa diferença no cotidiano. Eu falo que nós temos um discurso que é muito igualitário, até que no cotidiano a gente é tomado por situações em que você percebe que a gente lida de forma muito reativa, muito pré-concebida, muito preconceituosa com as diferenças. Né? Assim, e isso acontece em relação aos negros, aos homossexuais, às lésbicas, às pessoas com deficiência, que a gente costuma olhar com uma certa pena, né? Mas não quer muito perto, que incomoda. Né? Com relação aos imigrantes, a gente, no cotidiano, a gente percebe que não tem que esse discurso ele não se sustenta. A discriminação existente dentro do próprio ambiente escolar, a senhora aborda no livro, né? E de que forma ele ocorre, professora? Bem, eu acho que na escola a gente tem que lembrar que as crianças, os estudantes que estão lá, adolescentes, jovens, eles estão num processo de formação, né? E eles formam grupos, eles estranham os diferentes, que eu acho que é normal, e eu acho que o estranhamento com a diferença, ele é normal para todo mundo. Mas acontece uma coisa no interior da escola que é muito maldoso, né, no sentido de que é cruel no sentido de cru. A realidade está crua ali, então os meninos eles se discriminam na hora do recreio, eles se discriminam no horário de entrada e de saída, eles colocam apelidinhos uns nos outros, e às vezes o adulto que está ali, né, olha e não vê algumas coisas, né? Eu até brinco no livro e falo assim, olha, a gente tem que pensar se a escola da gente passa pelo teste do cotidiano, porque é muito fácil você dar uma aula sobre cidadania. Né, mas fazer os meninos se respeitarem na entrada e na saída, não se colocarem apelidos, não formarem grupos que excluam outros, né, brincar com os outros na hora do recreio, não empurrar o outro por causa de qualquer outro motivo, na fila da merenda. Esse é o desafio que a gente enfrenta. Né? Eu acho que são nesses momentos que as discriminações ocorrem, que as maldades entre as crianças e os estudantes ocorrem, e muitas vezes a gente não se dá conta. Né? Não está próximo o suficiente, não tem um olhar treinado ou atento o suficiente para poder ver. Quer dizer, nesse caso é preciso que todos os quadros, né, de uma escola, todos os profissionais que atuam nela, né, desde o professor
até os trabalhadores de uma forma geral, que de uma maneira ou de outra tem contato com esses alunos, tem que ter um preparo especial para isso. Sim, ou então, eu acho que preparo especial, né, se a pessoa sentir essa demanda, mas também uma postura pessoal de ser educador. Isso que é mais importante. Né? Isso, uma postura pessoal de ser educador. Quando uma pessoa que o auxiliar de limpeza da escola fala para o menino assim, olha, ali está a lixeira, né? Ele está tendo uma ação educativa. Quando ele vê um outro, os meninos estão fora do intervalo, na hora da aula, vai no banheiro e ele percebe o outro debochando e ele atua ali, né? Ele está tendo uma ação educativa. Eu acho que essa concepção de que nós, como uma geração adulta, temos responsabilidade por educar gerações mais novas, quando isso é socializado dentro da escola e quando a gente tem regras muito claras, né, de respeito a nós mesmos, de respeito aos outros, de respeito ao ambiente, ao meio ambiente, né? Quando está muito claro na escola, e aí está amarrado não só no projeto escrito, mas está amarrado nas relações cotidianas, fica muito mais fácil fazer as intervenções todas. Perfeito. Quer dizer, a senhora, no seu livro, também, a senhora dedica uma parte do livro à resposta de algumas questões, né? E aí que, quando eu falei em interatividade, isso é interessante justamente essa parte do livro. Que tipo de questões, por exemplo, a senhora deixa para as pessoas responderem de uma maneira geral? Não necessariamente o professor ou quem trabalha de uma maneira ou de outra com o estudante, com o jovem, com a criança. Tem uma parte que eu peço às pessoas para fazerem uma brincadeira, um exercício, na verdade, que é olhar com os olhos de ver e dar às coisas os nomes que elas têm. Né? A gente geralmente chama discriminação de brincadeira, a gente chama maldade de coisa de criança que não sabe o que está fazendo. E aí eu peço às pessoas para olharem atentamente para o recreio, para ver no recreio o seguinte, quais os grupos que estão sempre juntos e qual a criança que está fora sempre da brincadeira. Né? Na hora de juntar, quais as crianças que estão sempre fechadas do lado de fora. Né? Olha para a televisão, olha para o rádio, olha para a capa de revista. Né? Lembra uma coisa que eu acho que qualquer um pode fazer, porque todos nós temos uma vivência de tempo de escola, né? Olha para o seu tempo de escola, né? Vê quem é que ficou para trás. Né? Eu acho que esse exercício de olhar, né, e olhar com vontade de ver é um dos grandes exercícios desse livro, assim. E a senhora tem um capítulo que a senhora dedica, cujo título é Para Promover a Igualdade. Isso. E o que é preciso para promover a igualdade, no seu ponto de vista? O que é que falta para nós aqui no país? Eu acho que uma das primeiras coisas que falta, na verdade, primeiro é isso, a gente olhar as coisas com os olhos de ver. Né? A gente não mentir sobre as coisas que a gente realmente assiste, vê e percebe nas crianças. E a outra coisa, coragem, porque quando você lida com a questão das diferenças, você lida com assuntos que são muito dolorosos em muitos momentos. Né? As pessoas, as diferentes, que na verdade todos nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém, nunca. Né, mas algumas diferenças, elas são muito dolorosas de ver. É muito doloroso para uma criança se saber xingado de macaco, de macarrão da Santa Casa, de balofo, gordo, né? A primeira coisa é coragem e cuidado, né? Porque a gente também faz uma coisa que é, às vezes, desautorizar o sentimento de quem sofre, né? Me chamou de gordo, né? Ele que é bobo, não, você também está sofrendo à toa, né? Eu acho que a primeira coisa é esse respeito com essa realidade da dor do outro, né? A coragem de tatear essas coisas que são dolorosas de forma mansa, tranquila, né? De forma corajosa, contundente, mas proativa também. Agora, isso aí, por exemplo, já extrapola as fronteiras das escolas, né, do ambiente escolar. E, aliás, a senhora fala sobre isso no livro também, é necessário que isso aconteça. Mas a senhora defende, por exemplo, que a construção dessa consciência, né, da cidadania e, sobretudo, do respeito às desigualdades, ela se faz também no ambiente familiar, não é? Sim. E principalmente no ambiente familiar. Sim. E nas escolas a senhora defenda que isso ocorra, seja qual for o curso, né? Sim, qual etapa, qual né? etapa que a pessoa esteja cursando, independente dela ser criança, adolescente, ou até do nosso jovem universitário. Sim, sim.
Sim, mesmo porque eu acho que, assim, nas universidades, essas pessoas têm um papel que é fundamental, né? Elas vão sair dali e enfrentar o mercado de trabalho, às vezes como